Bom, para quem assistiu o último vídeo sobre o indiciamento de Raul Castro, eu menciono ali no final do vídeo esse livro do Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, e aqui também eu quero que seja um espaço de recomendação de livro, de debate sobre livros. É importante dizer que esse vídeo não é uma publicidade, né? Embora pudesse ser, então se as editoras quiserem enviar livros aqui para a Revista Ópera, a gente fica muito agradecido. Mas esse livro do Fernando Moraes foi publicado pela Companhia das Letras. Ele conta a história justamente das organizações anticastristas ali na Flórida, em Miami, e conta a história da rede de espionagem de espiões cubanos que se infiltraram nessas organizações ali na década de 90, permaneceram em meio a essas organizações, atuando ali, passando informações sobre as organizações que realizavam atentados terroristas contra Cuba, de volta para Cuba, né? Todos esses espiões chegaram a Miami como supostos desertores, né, de Cuba. E tem algumas coisas muito interessantes, por exemplo, dois desses espiões, ao passo que enviavam informações para Cuba, que estavam ali infiltrados nas organizações terroristas anticubanas, também estavam colaborando com o FBI, né? No caso, passando informações falsas ao FBI. Mas, então, assim, uma humilhação histórica para a inteligência americana, já que esses infiltrados, além de conseguirem se infiltrar em território americano, se infiltrar nas organizações terroristas da Flórida, estavam também passando informações falsas para o FBI, né, a Polícia Federal dos Estados Unidos. A história de como o Fernando Moraes entrou em contato com essa história é bastante interessante. Ele conta em algumas entrevistas, alguns vídeos, que em 1998, quando essa rede de espiões cai, né, quando alguns dos espiões cubanos são presos nos Estados Unidos, ele em 98 estava num táxi, né, e ouviu no rádio do táxi que espiões cubanos foram descobertos nos Estados Unidos e presos. E aí ele, naquele momento, se interessa pela história, acaba indo a Cuba várias vezes, né? O Fernando Moraes, acho que foi o primeiro jornalista brasileiro a ir para Cuba depois do golpe de 64, inclusive, ia recorrentemente a Cuba, acho que até hoje vai. E aí ele tenta conseguir mais informações sobre essa rede, e o Estado cubano, a princípio, nega. Para se ter ideia, Cuba só foi noticiar o caso dos espiões cubanos em 2001, 3 anos depois deles serem presos, quando já estava rolando o julgamento. Então o Fernando Moraes vai lá para Cuba e eles não liberam as informações até que em 2003, se eu não estou enganado, o Estado cubano efetivamente dá o recado para ele, né, de que, olha, os documentos a gente vai liberar para você, tal, pode fazer seu livro. E aí ele começa a fazer a investigação, né, em 2008, e vai publicar esse livro só em 2011. Isso é interessante porque mostra justamente o tipo de caminho que um jornalista faz, às vezes, para apurar determinadas histórias, né? Quer dizer, começou em 98 e ele só vai terminar esse livro de fato, né? Começou o interesse dele pela história em 98, mas só vai terminar o livro em 2011. O Moraes tem um aspecto que eu acho bastante interessante, é uma coisa difícil de se fazer escrevendo, né? Que é que ele não usa ele não tenta engambelar muito o leitor no texto, não usa muitos elementos literários no texto, etc., como eu tento usar, né? E é um pouco do meu gosto. Mas ele consegue construir a narrativa de uma tal forma que ela parece literária, embora o texto seja relativamente simples, né? Tem um capítulo específico desse livro, por exemplo, que ele fala de um mercenário salvadorenho que foi contratado por organizações terroristas de Miami para realizar atentados em Cuba, né? Na época ele era um
um jovem que tinha interesse por artes marciais, fisiculturismo, tinha trabalhado como leão de chácara, sabe, fazendo segurança, esse tipo de coisa. E aí ele tem contato com um senhor que, se eu não estou enganado, tinha uma loja de automóveis, alguma coisa assim em El Salvador, e esse senhor faz a proposta para ele, né? Fala, ó, você não quer colocar umas bombas lá em Cuba, né? Eu te ensino como que faz para preparar os explosivos, tudo mais. E acaba que esse jovem, ele era obcecado, né, pelos filmes do Sylvester Stallone. E entre os filmes do Sylvester Stallone, um específico, eu não conheço o filme, né, mas que tem um personagem que chama Ray Quick. E esse personagem, ele é justamente um especialista em explosivos, né, que coloca bombas em lugares, tal, não sei o quê, mas não é exatamente um terrorista, porque ele faz isso, né, claro, em nome do bem e tudo que é de bom e tudo mais. E no fim, na trama ali do filme, o Ray Quick acaba ajudando uma personagem que é feita pela Sharon Stone, e ele acaba dormindo com essa personagem, né? O filme termina assim. E aí o Moraes, ele começa a contar a história desse salvadorenho, tudo mais, são 2 capítulos. Aí o primeiro capítulo ele termina e isso tudo real, né? Quer dizer, com base em entrevistas que o Moraes escolheu com esse cara que chama Cruz Leon. E aí o Cruz Leon diz para ele, né? Ah, não, quando eu saí de Cuba depois de ter posto as bombas, ou quando eu aterrissei em Cuba antes de pôr, alguma coisa assim, eu só pensava que eu era como Sylvester Stallone, e que eu também merecia a minha Sharon Stone, né? E aí no capítulo seguinte, ele conta tudo o que se passa, esse Cruz Leon colocou várias bombas em hotéis cubanos, inclusive foi responsável por um assassinato que ficou famoso de um turista italiano, né, que ele coloca uma bomba num cinzeiro, daqueles cinzeiros de hotel, assim, aquilo explode, um estilhaço pega no pescoço de um turista italiano, e ele morre, é um caso famoso. Mas aí o Fernando Moraes termina esse segundo capítulo com uma outra citação, né, da entrevista do Cruz Leon, que ele diz, o problema é que no filme o Sylvester Stallone termina na cama com a Sharon Stone e eu ia terminar de frente para um pelotão de fuzilamento, né? Então o Fernando Moraes, ele consegue fazer isso. O texto é muito simples e é gostoso de ler, mas acima de tudo o ritmo do texto te deixa... Você quer ler mais, você quer ler o próximo capítulo, ver o que acontece, porque ele consegue manipular, digamos, né, o texto de uma forma com muita precisão. O Fernando Moraes, como eu estava dizendo, acho que uma característica dos livros dele é que ele consegue transpor o leitor um pouco pro momento histórico que ele está narrando, ou para os espaços que ele está narrando de uma forma muito aprofundada mesmo, né? Em outros livros ele faz isso, no Olga, na biografia do Lula, etc. E com esse livro não é diferente. Então, realmente você mergulha ali um pouco no clima do que era a comunidade cubano-americana em Miami na década de 90 e o que era o clima dessas organizações terroristas ali, né? E tem um aspecto interessante que à medida que a Rede Vespa, a rede de espiões, vai desenvolvendo ali o trabalho de inteligência e enviando essas informações para Cuba, Cuba envia para o presidente americano, na época, o Clinton, se não estou enganado, documentos detalhando, olha, o que essas organizações estão fazendo, aí com base nos Estados Unidos, não sei o quê. Quem é o pomo-correio disso é o Gabriel Garcia Marques, né? E o Fidel alerta nesses documentos, né, ele chega a alertar que, olha, esses cubanos aí estão fazendo atentados terroristas contra Cuba, mas muito cuidado que isso pode acabar se voltando contra os Estados Unidos. E, de fato, o que acontece é isso, né? Porque se a gente pensar, lembrar dos atentados às Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001, aqueles membros da Al-Qaeda que fizeram aquele atentado fizeram treinamento
de pilotagem de avião precisamente na Flórida, né? Então, assim, a liberalidade com qual esse pessoal da comunidade cubano-americana ali, desses grupos terroristas, atuava na Flórida, no fim, realmente, né, acaba se voltando contra os Estados Unidos em alguma medida. Esse livro também, o vídeo anterior aqui na Revista Ópera, a gente trata do indiciamento do Raul Castro e de um personagem, né, que está envolvido nisso, que é o José Basulto, que era responsável, era líder de uma organização chamada Hermanos ao Rescate, que é a organização que teve os seus aviões, 2 de seus aviões abatidos em 1996, que é o que está motivando esse indiciamento, ou melhor dizendo, que é o que está sendo usado como desculpa para esse indiciamento criminal contra o Raul Castro, o ex-presidente Raul Castro, que na época era ministro da Defesa. E o Moraes justamente ele detalha aqui, né, tem um capítulo específico sobre o José Basulto. Enfim, o José Basulto aparece em vários trechos do livro, mas tem um capítulo específico que diz respeito, que conta precisamente a história, né, que é justamente o capítulo 7, né, José Basulto desafia a Casa Branca e os MiGs cubanos e decide voar mais uma vez sobre Havana. E o capítulo 8, o próximo capítulo, conta precisamente do abatimento desse avião. Então, quando saiu a notícia, né, já nas agências internacionais, na Reuters, de que Raul Castro seria indiciado criminalmente nos Estados Unidos por esse caso, por coincidência, eu estava justamente lendo esse livro, e aí falei, bom, vou preparar então uma matéria, né, contando essa história. Bom, é isso. Os Últimos Soldados da Guerra Fria, de Fernando Moraes, pela Companhia das Letras. Quem se interessa por história cubana, quem até eventualmente se interessa, né, por essa coisa do romance de espionagem, etc., embora seja um livro sobre uma história real, um livro jornalístico, né, na prática é uma matéria, uma reportagem, mas tem muitos aspectos de quase ficção nesse livro. É um excelente livro, especialmente para quem se interessa justamente por história cubana, a história da relação entre Cuba e Estados Unidos, e nesse período muito específico, né, muito tenso, que foi a década de 90 ali, com Cuba, enfim, tentando sobreviver, tentando fazer a revolução sobreviver, depois da queda da União Soviética, em meio a tantos atentados terroristas. É um excelente livro. Eu recomendo, a Revista Ópera recomenda. Bom, se você gostou desse livro, a gente está aqui na Revista Ópera, está tentando explorar agora o YouTube, né? E, claro, nos textos da Revista Ópera, sempre a gente acaba se baseando em muitos livros, né? Muita coisa. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desse formato, quer ver mais coisas desse tipo, às vezes tem um livro específico, um tema específico que gostaria de recomendações, deixa aqui nos comentários, né? Comente aí, diga o que estão achando também, que eu posso trazer mais vídeos desse tipo. Todo vídeo da Revista Ópera que a gente fizer, como no formato anterior, a gente vai sempre estar trazendo uma recomendação de livro, ou um livro que de fato foi usado no roteiro do vídeo, ou no texto que deu base nesse roteiro, ou às vezes quando não houver assim um livro específico que foi usado, mas de qualquer forma a gente vai tentar trazer recomendações e junto com elas tentar trazer esses vídeos aqui com impressões, né, sobre livros específicos. Então, se tem algum tema, algum livro que você gostaria de me ver comentando, né, por favor, deixa aí seu comentário, deixa seu like também, né, compartilhe o vídeo, enfim, é isso.